Olá, tudo bem? Mais uma vez, Deus nos abençoa com mais um momento de culto, onde Ele nos abençoa com a Sua palavra que nos dá perdão, vida, salvação, direcionamento nessa nossa caminhada até a vida eterna. E hoje Deus nos chama a termos paciência frente ao mal no mundo. Sim, paciência. Iniciamos esse nosso culto invocando o nome do nosso Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cantemos o primeiro hino. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos todos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós, e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados, e pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus a todos os corações arrependidos que se refugiam em Cristo Jesus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 119, versículos 57 a 64, aonde o salmista, ao ver o mal ao seu redor, ele não se desespera, mas tem paciência, baseado na palavra de Deus, pois esta paciência é baseada na esperança do cumprimento da promessa, da palavra de Deus. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Até aqui a leitura do Salmo. Façamos a oração do dia. Ó Deus, dirige e governa nossos corações e mentes pelo teu Espírito Santo, de tal maneira que, mesmo cientes do teu juízo final, possamos ser encorajados à santidade, de viver aqui e habitar contigo em perfeita alegria na vida futura. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Façamos também a leitura da Epístola. A nossa primeira leitura do culto de hoje, nós encontramos em Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 27. Paulo aqui, então, ensina à igreja de Roma que eles devem encarar o mal neste mundo com paciência. E essa paciência baseada na esperança que irá se revelar no dia final. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que, até agora, o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho e da mensagem. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos em Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e depois versículos 36 a 43. Então nós estamos ainda dentro do capítulo 13 da semana passada, quando Jesus então está em uma praia, dentro de um barco, ensinando a uma multidão. Na semana passada vimos ele falar do reino de Deus, dando a parábola do semeador, mostrando que Deus semeia em todos os tipos de solo. E hoje, então, ele nos fala da parábola do joio e do trigo, falando assim dos dois tipos de pessoas que existem no mundo e mostrando que Deus age com paciência, com amor. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram, as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o Senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Agora versículo 36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem.
O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra e assim nos dê a compreensão para podermos viver e testemunhar esta palavra. Amados no Senhor, qual é a reação de vocês, a vontade de vocês perante o mal no mundo? Vocês querem exterminar com ele de uma vez por todas? Pergunto isso porque é isso que nós vemos sendo tratado nos textos de hoje. Este é o assunto nos textos de hoje. E Deus então nos mostra que Ele age e que Ele quer que nós ajamos com o mal aqui nesse mundo com paciência. Nós estamos ainda no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que nós começamos a ler na semana passada. E esse capítulo 13 de Mateus tem diversas parábolas que Jesus contou a uma multidão, então que falam sobre o reino de Deus. Como que é este reino de Deus? Somente o próprio Deus pode falar como que é o seu reino. E na semana passada, com a parábola do semeador, ele mostrou então que Deus, em sua graça e em seu amor, quer salvar todas as pessoas, por isso semeia em todos os tipos de solo. E esses tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas. E explica então por que nem todos serão salvos. Porque algumas pessoas deixam que outras coisas desse mundo, então impeçam que a palavra de Deus cresça e haja dentro delas. Mas a palavra de Deus sempre produz fruto. Então, as pessoas são salvas 100% pela obra de Deus, que semeia em todos os solos. Mas nem todos serão salvos por culpa própria, pois rejeitaram a palavra de Deus, deixando que outras coisas deste mundo tomassem o lugar da palavra de Deus, tomassem o lugar de Deus em seus corações. Salvação, 100% obra de Deus, condenação, 100% obra do ser humano. E hoje, nesta outra parábola, Jesus nos mostra outra coisa então, como encarar o mal nesse mundo e fazer isso com paciência. E ele dá o exemplo do joio e do trigo. Duas coisas que são muito parecidas quando plantadas. Não dá para distinguir. Vivem juntos, estão no mesmo campo, no mesmo lugar, no mesmo mundo. Mas se diferenciam depois pelos seus frutos. E assim também são os filhos de Deus e os filhos do maligno. Aqueles que seguem a palavra de Deus e aqueles que seguem as suas paixões, a vontade do maligno. Estão juntos no mesmo mundo. Trabalham juntos, vivem juntos, estudam juntos. Mas a sua diferença está no fruto. No fruto que dão. O fruto da fé ou o fruto das paixões deste mundo. Mas Jesus nos diz para encarar então essa diferença com paciência. Não queremos já exterminar o joio. E Jesus vive essa paciência. Ele não apenas pede, mas ele vive isso. Pois isso nós podemos ver no seu ministério aqui. Ele andou no meio de todas as pessoas, foi em todas as cidades, mesmo aquelas que rejeitaram ele. Ele foi. Ele sabia que seria rejeitado, mas mesmo assim ele foi lá. Também vemos Jesus conversando com os líderes judeus. Vemos Jesus tendo junto dos seus discípulos Judas, que depois o traiu, pois prendeu o seu coração nas coisas deste mundo. Mas Jesus teve paciência com todos eles.
Mas por que então Deus quer que a gente tenha paciência? Por que Ele haja com paciência com o mal, perante o mal? Bom, a gente deve tirar aquela ideia de que Deus deixa o mal existir porque Deus precisa do mal, para ter um balanço, um equilíbrio, né? Tipo aquele ensino de yin e yang, né? Que precisa ter o preto e o branco para ter o equilíbrio. Não, não é verdade. Não é por causa disso. Deus é Deus perfeito, suficiente, não precisa de outra coisa contrária a Ele para existir. Mas Deus quer que nós tenhamos paciência com o mal nesse mundo, pois Ele quer salvar as pessoas. E Ele não quer que nós caiamos no erro de condenar injustamente o justo, para que justos não sejam condenados à destruição eterna. Jesus nos mostra que a sua igreja não tem a função de ser juiz nesse mundo, mas de dar frutos, de semear a palavra de Deus em todos os tipos de solo. Até mesmo porque a justiça humana, ela é furada, ela é falha. Por mais que a gente tente se assegurar de ser justo, nós falhamos. E isso nós podemos ver em um exemplo muito marcante, que aconteceu nos Estados Unidos em 1944, quando uma criança, o jovem George Stanley, de apenas 14 anos, foi condenado à morte na cadeira elétrica. Foi condenado à morte, pois julgaram que ele foi o culpado, que ele matou 2 meninas brancas. E acharam que era ele, porque os corpos foram encontrados próximo à casa dele. Acharam então que ele queria ter violentado as meninas e, como não conseguiu, então acabou matando elas. E acabaram levando ele até uma outra cidade, e lá ele ficou preso durante 70 dias sem poder ver a sua família. E quando levaram ele para essa outra cidade, encheram uma sala de policiais e ficaram interrogando ele, sem a presença de um advogado junto com ele. E depois de 2 horas disseram que ele tinha assumido a culpa. Mas nunca se teve um documento mostrando isso. E então, depois de mais de 70 dias preso em uma solitária, ele foi levado a júri. E um júri repleto de pessoas brancas. Aqui no nosso país a gente sofre um pouco com o racismo, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, isso é muito maior. Essa luta, essa diferença, essa segregação é muito maior, é muito marcante. E então lá, esse menino negro foi julgado por juiz branco, por uma corte branca, por só pessoas brancas. E em menos de 2 horas, então declararam ele como culpado e o sentenciaram à morte na cadeira elétrica. E só depois, 70 anos depois, só em 2014, ele foi então julgado novamente. A causa dele foi reaberta, porque a sua irmã não descansou até que a justiça fosse feita. E então o caso foi reaberto e foi visto que não existiam provas para culpar aquela criança, aquele jovem. Ele foi condenado injustamente, apenas por ser negro e pobre. Nós podemos ver, se você ficou interessado nessa história, para saber se é verdade, como é que foi, nós temos 2 filmes que mais ou menos retratam isso. Nós temos A Espera de um Milagre e, principalmente, Carolina Skeletons, de 1988. Esse mostra, inclusive, reproduz o momento da sentença de morte dele, a morte dele. Cenas muito fortes. Mas aconselho a quem quiser ter um conhecimento maior desse fato a assistir. Então aí vemos que a justiça humana, ela é falha. Nós falhamos. Isso nós podemos ver em nossas vidas mesmo, né, a partir da nossa confiança em políticos, a partir da nossa confiança nos cônjuges,
nos sócios, nos nossos negócios. Nós olhamos e pensamos, não, essa pessoa é justa. Esse candidato é justo, ele é bom, ele vai cumprir com tudo aquilo que ele promete. E às vezes dá errado. Nós, então, escolhemos uma pessoa para ser o nosso cônjuge. Nós dissemos, não, essa pessoa, ela é boa. Vamos viver junto para sempre. Então, depois, o casamento não dá certo. E aí se pensa, nossa, como que ele mudou tanto, se transformou em uma pessoa tão ruim? Se transformou em uma pessoa ruim? Ou só agora você viu que ele era uma pessoa ruim? Que os frutos dele não eram de amor, mas de amor às suas próprias paixões. E com os sócios, quantas empresas, quantas pessoas já não se associaram com outros para abrir um negócio e depois foram traídos? E nós erramos em nossa justiça, pois nós olhamos ao exterior, aquilo que os nossos próprios olhos podem ver. Nós não sabemos o que tudo acontece na vida da pessoa. Nós não conhecemos o que se passa no coração e na mente da pessoa. Os frutos que nós vemos, as coisas externas que nós vemos, podem nos enganar. Somente Deus sabe o que passa no coração e na mente das pessoas. Somente Ele sabe se as ações, se os frutos que estão sendo feitos é baseado no amor a Deus e ao próximo, ou apenas é uma vontade da pessoa querer se promover em cima dos outros, utilizar o sofrimento dos outros para o seu benefício próprio. E além do mais, diferente da nossa vida real aqui, onde um joio não pode ser transformado em trigo, Deus pode transformar um joio em trigo, um filho do maligno em um filho de Deus. Ele tem esse poder transformador. Assim aconteceu conosco. Nós confessamos que somos concebidos em pecado. Nascemos em rebeldia a Deus. Ou seja, somos sementes do maligno. Somos o joio. Mas Deus, em seu amor, em sua paciência, Ele vem até nós e nos transforma em trigo. Nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver como, por meio da paciência de Deus, nós fomos salvos. Também tem outros exemplos que nós podemos pegar aqui para ver. Por exemplo, Paulo. Paulo era um que perseguia a igreja. Era um filho do maligno. Era um joio. Perseguia, prendia, matava cristãos. Simplesmente por serem cristãos. Por testemunharem a Cristo Jesus. Mas Deus, então, em sua misericórdia, em sua paciência, foi lá e transformou esse joio em trigo. Tirou o filho do maligno e transformou em um filho de Deus. E este trigo agora, então, baseado, firmado na palavra de Deus, foi e deu frutos ali onde Deus o levou. Trazendo mais pessoas para a fé em Cristo Jesus. Transformando mais joio em trigo, pelo poder da palavra de Deus. E essa palavra nos dada com paciência. Porque Deus quer salvar o maior número de pessoas possível. Ele quer dar a todos a chance de serem salvos. Ele quer salvar a todos. É por isso que Deus não destruiu o mundo logo após a queda em pecado. Por isso que logo após Adão e Eva caírem em pecado, Ele não destruiu tudo. Porque daí nós não teríamos a oportunidade de sermos salvos. Ninguém seria salvo. Ninguém viveria para todo sempre com Deus. E nós gostamos de viver. Viver é bom. E Deus, então, pega seu amor com a sua paciência e vem e salva o ser humano. E assim, conforme o tempo vai passando, mais e mais pessoas vão sendo salvas. Mais e mais joios vão sendo transformados em trigo. E o reino de Deus vai crescendo. Deus sabe o tempo exato para salvar o maior número possível de pessoas. Salvar a mim, a você, aos seus filhos, aos seus parentes, aqueles que você ama. Porque as coisas
tem o seu tempo certo. Isso a gente pode ver em coisas simples, tal como fazendo um pão, um bolo. Ele tem que ficar no forno o tempo certo. Não pode ser tirado nem antes, nem depois, mas no tempo certo. Quando vamos pintar uma parede, quando vamos passar a segunda demão, nós devemos esperar o tempo certo para a tinta secar e então passar a segunda demão. E assim a pintura ficar excelente, muito boa. As coisas precisam ser feitas no seu tempo exato. E para destruir o mal neste mundo, Deus sabe qual é o tempo exato. Mas Ele promete, Ele vai destruir o mal. Tem uma data fixada já para isso. Apenas nós não sabemos, mas Ele já fixou essa data, pois Ele sabe qual é o tempo certo. Por isso, então, Jesus pede para que tenhamos paciência. Mas essa paciência não é para sermos coniventes com o mal, com o pecado, e assim praticarmos também o mal e o pecado, pois nós não sabemos quando será essa data. Então, que nós estejamos preparados. E também para que nós, por meio dos nossos frutos na fé, possamos ir e testemunhar a palavra de Deus. Semear outros solos com a verdadeira palavra de Deus e assim mais joios sejam transformados em trigo. Enquanto a colheita não vem, Deus vai nos auxiliando a lutar contra esse mal, nos dando mais paciência e nos fortalecendo com o seu Espírito Santo, o qual nos ensina a orar. A oração é isso que nos ajuda a levar a Deus aquilo que nos tira a paz e nos dá a paz de Deus novamente. E mesmo que a gente não saiba organizar uma oração, estruturar ela, o Espírito Santo faz isso em nosso favor, até mesmo por meio dos nossos gemidos, da nossa dor, do nosso sofrimento. Ele transforma isso numa oração agradável a Deus, intercede por nós. Mais uma vez mostrando que Deus não nos abandona aqui neste mundo, mas está conosco, sempre nos dando tudo aquilo que é necessário, intercedendo por nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, vendo assim como Deus teve paciência conosco e nos salvou, também tenhamos paciência aqui neste mundo e testemunhemos a mais pessoas para que mais e mais sejam alcançados pela graça de Deus e assim sejam salvos. Que Deus assim nos abençoe, nos dando a sua paciência por meio da sua palavra e essa paciência firmada na esperança da vida eterna do reino celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Neste momento, então, fazemos a nossa oração geral. Onipotente e eterno Deus, Tu és o semeador. Tu lanças na terra a boa semente da Tua palavra. Por isso, Te louvamos e agradecemos, pois em Tua graça e misericórdia, esta semente foi plantada em nosso coração e hoje somos Tua igreja. Somos o Teu povo, Teus filhos, somos trigo. Louvamos pelo santo batismo e pela pregação da Tua palavra. E pela bênção de podermos continuamente sermos alimentados na fé recebida no batismo. Oramos, Senhor, por aqueles que estão afastados de Ti e que não conhecem a Tua palavra. Sabemos que são joio, mas não desejamos, no entanto, que sejam colhidos e lançados à condenação. Concede que possam ouvir e crer em Ti, e assim sejam convertidos de joio em trigo. Concede à Tua igreja pastores e cristãos fiéis que testemunhem a Tua palavra. Concede que possamos ir ao encontro dos necessitados, dos afastados e buscá-los por Tua graça. Incluímos aqui em nossos pedidos por aqueles que estão doentes. Se for de Tua santa vontade, ó Pai de amor, restabeleça-lhes a saúde. Mas que acima de tudo possam se refugiar em Ti e saber que a morte não é o nosso fim, mas é a porta de entrada para a vida eterna, junto contigo, onde não haverá mais mal, nem sofrimento, nem dor, mas a vida eterna, uma vida perfeita na Tua presença. Por isso, nós também Te pedimos, ó Pai de amor, para que nos auxilie o mundo inteiro na luta contra a pandemia. Ajude, ó Pai de amor, para que seja encontrado um medicamento, para que possamos voltar a ter as nossas vidas ao normal e assim possamos nos reunir novamente aqui em Teu templo, encher o Teu templo com os Teus filhos e possamos também voltar a ter os nossos trabalhos, os nossos estudos como
de costume e assim possamos continuar a nossa vida. Concede isso a todos nós e aqueles que estão com o Covid-19, te pedimos para que coloque a tua mão protetora sobre eles e para que eles tenham a sua saúde restabelecida também. Oramos em nome de Jesus, que virá em glória e nos colherá para a vida eterna no novo céu e nova terra. Tudo mais te pedimos e agradecemos na oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas, irmãos e irmãs, também queremos ressaltar a importância de vocês continuarem a ofertar conforme Deus os abençoa. Pois a oferta não é para pagar a igreja, não é para pagar o pastor. A oferta, ela é culto a Deus. Isso a gente pode ver lá no começo da Bíblia, em Gênesis 4, quando ainda não tinha pastor, não tinha a igreja assim estabelecida. Era apenas as pessoas vivendo nas famílias. E já vemos lá, então, Caim e Abel ofertando a Deus. Porque oferta é culto a Deus. Então, continuemos a ofertar assim como Deus nos abençoa. Conforme Deus nos abençoa, nós ofertamos. Para que por meio dessa oferta, dessa forma de culto a Deus, mais pessoas venham a ter acesso à palavra de Deus. Mais joio seja transformado em trigo. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Apenas alguns avisos ainda. A partir da próxima terça-feira, irei tirar então 10 dias de férias. Mas as nossas atividades online irão continuar. Então, na próxima sexta-feira, dia 24, teremos o nosso estudo bíblico, fechando o estudo dos 10 mandamentos, às 19 horas, pelo YouTube e pelo Facebook. E no próximo domingo não teremos culto presencial, apenas online, que vai ser disponibilizado a partir das 9 horas da manhã. No dia 31 eu volto, então, teremos o nosso estudo bíblico pelo YouTube e pelo Facebook. No dia 1º de agosto, nós teremos a instrução de confirmandos às 10 horas. E no dia 2 de agosto, culto presencial às 9 e 19 horas e também pelo formato online. Que Deus abençoe a todos em mais uma semana e encerramos o nosso culto com um hino. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti e por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito